você tem ensinado aos teus filhos? Olha aí, um exemplo lindo. Querido, 2 Reis, capítulo número 6, versículo 24 e 25. Acompanham comigo, todos acharam? 2 Reis 6, 24 e 25. E sucedeu depois disso que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todos os seus exércitos, subiu e cercou Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram, até que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas, por 5 peças de prata. Queridos, em nome de Jesus, capítulo número 7. Aleluia. Está escrito: então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, digam comigo, há quase esse tempo, uma medida de farinha, não precisa repetir agora, haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo a porta de Samaria. Porém, um capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizer janelas do céu, poder-se-á fazer isso? E ele disse: eis que o verás com teus olhos, porém dali não comerás. Curva a tua fonte, eterno Deus, a tua palavra é viva, eficaz, ela é santa, é bendita e se apraz para aquilo que é enviada. Senhor, a tua palavra é viva. Fala conosco, Pai. Nós estamos vivenciando e orando sobre um novo tempo, novidade que vem dos céus, novidade do teu Espírito em nossas vidas, ministerial, familiar, financeira, espiritual. E te louvamos por essa palavra santa e bendita, e convidamos o teu Espírito Santo para que nos dê sabedoria, discernimento, entendimento, para que tudo aquilo que for à luz da tua palavra não caia por terra, mas se apraz para aquele que é enviada, e traga cura, libertação, salvação, conversão, milagres e maravilha. Você pode dizer amém e amém? Pode se assentar. No início da palavra, o irmão falou dos reinos divididos. O reino de Judá e Israel estava dividido, e nessa época estavam divididos o reino. E Samaria, naquela época é muito importante você entender que as cidades eram muradas, que nem Jericó. Tinham portas enormes, muito maior que a gente imagina, era uma fortaleza. Porém, para a guerra é uma coisa difícil, porque para o inimigo entrar era difícil, porque tinha as barreiras, as portas, os guardas, os sentinelas que estavam em cima. Mas também, quando cercavam uma cidade daquela, evitava que se levava alimento, comida. Muitas vezes o exército não precisava nem lutar. Ele cercava aquela cidade e não deixava entrar, nem sair, nem entrar. O povo, com o tempo, ia acabando o quê? A comida, o mantimento, a água, e o povo ia acabando, morrendo por si próprio, sem esforço do poder bélico. E o que aconteceu aqui? O rei Ben-Hadad, amém, se levantou, o rei da Síria se levantou contra Samaria. E ele cercou Samaria de tal maneira que ninguém entrava nem saía, porque quem entrava matava. Ninguém entrava nem saía. A fome foi tanto dentro da cidade, que chegaram ao ponto de comer esterco de pombo. Aí fala, pastor, isso é impossível. Queridos, não é. Em 1964 ou 65, houve um acidente de avião nos Andes, há muitos anos atrás, você pode procurar, foi fato verídico. O avião caiu com um grupo e eles caíram nas geleiras, os radares não localizaram nem nada. Com o passar do tempo, para não morrer de fome, eles tiveram que fazer um ato de canibalismo. Cortaram partes do corpo daqueles que morriam para se alimentar e não morrer de fome. Isso aconteceu em 1960 e alguma coisa nos Andes. A fome leva o homem ao desespero, leva o homem a cometer coisas terríveis. Então me imagina que Ben-Hadad, esse rei da Síria, cercou Samaria. E não foi um dia nem 2 dias, até acabar os mantimentos, acabar tudo. Ao povo querer comprar com prata e ouro cabeça de jumento, para comer, para matar a sede. Há um caso que as mulheres quiseram dividir o seu filho, de tanta fome. Hoje eu como o teu filho, amanhã você come o meu. Tem que imaginar o desespero que estava dentro dessa cidade. Que tipo de expectativa tinha esse povo? Cercado. Eu estou falando que a cidade era cercada. Eu quero trazer para os dias de hoje. Quantas pessoas não se sentem cercadas? Um muro invisível. Talvez a tua vida profissional, você luta, chega uma parte aqui que parece que não vai para frente. Tem uma barreira invisível que não deixa você transpassar.
Quem sabe, meu irmão, tem portas, mas são portas fechadas, porque ninguém podia entrar nem sair. Era uma situação, eu quero que você traga para os dias de hoje, figurativamente para a tua vida hoje. O que está fechado? O que te impede de entrar e sair? Queridos, o inimigo não mudou. Naquela época era Ben-Hadad, mas hoje Satanás está ao derredor, rugindo furiosamente. Às vezes nós lutamos entendendo porque não prosperamos, vamos para frente em qualquer área de nossas vidas. E aquele general, aquele rei, ficou só esperando que aquele povo fosse definhando, acabando-se aos poucos. É isso que muitas vezes Satanás quer fazer. Definhar o cristão, definhar o crente. Vai se acabando aos poucos. Hoje nós estamos vivendo uma época em que a depressão é a doença do século. Síndrome do pânico. Síndrome. Gente, está terrível. Vocês não imaginam o quanto isso é difícil. O quanto isso é difícil. Nós estamos vivendo uma situação, queridos, que só pela misericórdia, estamos cercados, dentro da nossa casa não temos liberdade. Estamos cercados por bandidos, por ladrões, por tantas outras coisas. E eu quero que você entenda, coloca dentro do teu coração esse constante, escuta, lamachou de neve. Não havia expectativa aos olhos humanos. É por isso que eu estou falando de novidade. Novidade na minha e na tua vida só pode vir de Deus. Porque nós somos limitados, nós somos falíveis. Mas Ele é o Deus do impossível. Ai, te quemi te placa darável. A palavra de Deus não diz quanto tempo ficou cercada. Mas para chegar ao ponto de querer comer esterco de pombo, foi muito tempo, a comida foi acabando. Imagina uma mãe querer comer o próprio filho. Era uma situação terrível, querido. A fome. E eles iam ser derrotados. Escuta, o inimigo não ia fazer nada, de braços cruzados. Mas uma coisa eu quero profetizar: se Satanás está pensando que você está acabado, é engano dele, porque tem novidade chegando de Deus. Tem novidade chegando de Deus. Se tem alguém, Deus que me perdoe, que fez algo, cruzou os braços esperando que aquela mandinga, sei lá o que for, está acabando, vou ver os dias dele, vai ver como ele vai terminar. Engano dele, porque vai ver a tua vitória. Tem novidade chegando de Deus. Queridos, aquelas mulheres chegaram ao rei. Olha, amanhã ontem nós comemos meu filho, e o trato ela comeu dela hoje, e ela escondeu. O rei falou: meu Deus, ele rasgou as suas vestes. O que eu vou poder fazer? Nem o rei podia fazer nada. Sabe o que eu estou falando? Eu estou falando do milagre de hoje, que não é milagre que o homem pode fazer. Foram tentar socorrer com o rei, mas o rei também estava limitado. Eu estou dizendo que o que Deus quer fazer hoje não é na mão do homem, é na mão do Todo-Poderoso. Quem está entendendo? Calamanácia. A última instância da cidade era o rei, mas o rei rasgou as suas vestes e se humilhou e disse: o que é que eu posso fazer por esse povo? Talvez o juiz chegou para você, você foi na última instância e não deu certo. Talvez o advogado falou: não tem mais jeito. Talvez o médico falou: está difícil, não tem mais jeito. Você foi na última instância aqui, mas o meu Deus está se levantando hoje. Tem novidade na tua vida, tem novidade. Tem novidade na tua vida, querido. Você crê? Você crê nisso? Eu gosto muito da numerologia bíblica, mas não vai confundir numerologia bíblica com numeração aí de astrólogo e outras coisas mais. Cuidado. Numerologia bíblica é coisa sagrada. Os judeus usavam a cabala. Mas pelo amor de Deus, se alguém for jogar aqui na Loteria Federal falando que a Bíblia vai, já estou dizendo que você vai perder tudo. Porque tem gente que tem a cabecinha, né? Queridos, presta bem atenção. Não havia condição nenhuma. Mas Deus é Deus que, olha, o salmista diz: na minha angústia, clamei ao Senhor, Ele se inclinou e ouviu o meu clamor. O rei rasgou suas vestes. Uma moradora disse: rei, olha aqui, eu comi meu filho ontem com ela, e agora não quer dar o dela para mim, para nós matarmos. Gente, olha o desespero. Vocês pensam que é muito diferente hoje em dia? Vocês não imaginam o que está acontecendo por detrás da Rússia, da Ucrânia, Israel, Gaza, Palestina. Nem tudo que você vê na televisão é o que você pode ver. Nós não temos noção, queridos.
Vocês não estão entendendo que a Bíblia diz que os dias seriam difíceis. Uma certa vez o Senhor me disse que aquilo que nós vimos ainda nem é perto daquilo que ainda está por vir. Falei, Deus, misericórdia, só vejo mortandade e destruição. Deus falou, ainda o que vocês ainda não viram da Hamas ainda está por vir. Por isso prepara-te, Israel, para encontrar com o Senhor o teu Deus. Você que está firme, não vacile o teu pé. Não é tempo de afastar, é tempo de aproximar. Jesus está voltando, querido. O rei começou a clamar, mas o profeta se levantou. O profeta disse, ei rei, amanhã, a esta mesma hora, eu estou falando de amanhã sábado, a essa mesma hora, eu uso a palavra do profeta para os dias de hoje. Amanhã, a esta mesma hora, vocês vereis uma porção de alimento e tal. Aquilo, aos olhos humanos, era tirar comida de onde? Sair para fora, o exército matava. A comida tinha acabado. Pastor, você está pregando o impossível. Eu vivo do impossível. Eu prego um Deus que chama a existência aquilo que meus olhos não vê, aquilo que é limitado, aquilo que parece impossível, ele chama a existência. Jesus é o Senhor. O profeta se levantou. Gente, tente imaginar se você fosse o profeta. Você teria essa coragem? Uma multidão faminta, cercada, morrendo, ossos puros, vivos ali. Você, ei, amanhã! Querido, se isso não cumpre, o profeta era comido vivo. Mas homem de Deus que tem ousadia, o que sai da boca dele se cumpre. Quem pode glorificar? Quem pode glorificar? A Bíblia diz que de Samuel, nenhuma palavra saiu da boca de Samuel caiu por terra, todas foram cumpridas. Quer que eu diga mais? Teve um profeta, um único profeta, porque a maioria dos profetas diz assim, assim diz o Senhor Jeová, amanhã tal hora, assim manda dizer Deus, assim Deus, o Deus de Israel. Mas teve um profeta que tinha tanta ousadia, que ele nem colocou, ele disse, segundo a minha palavra, ele tinha tanta intimidade, falou que o que eu falar, Deus assina. Eita, camanávia! Eita, mandume de quebenai! Quem está entendendo a ousadia? Queridos, o profeta se levanta e diz, rei, amanhã, a esse horário, nesse mesmo tempo, haverá uma porção de tal de farinha e tal. O general que estava com o rei, sabe o que falou? Nem que se abrir a janela do céu, não vai acontecer. O profeta falou para ele, você vai ver com teus olhos, mas não vai comer.